Bom, então, primeiramente, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema bastante interessante, né? Nós hoje começamos o período do Advento, né? O período do Advento que vai de hoje até o dia 24 de dezembro. E as igrejas evangélicas, principalmente de tradição reformada, durante esse período têm como tradição fazer ensinamentos, pregações sobre o período do Advento. E eu gostaria então de conversar um pouquinho com vocês sobre esse período. Bom, vou começar dando algumas definições da palavra Advento, tá? Então a palavra Advento é um verbo em latim advenire. Então, venir significa vir, e o prefixo ad, ou ad, né, que indica proximidade, ou seja, aquele que está por vir ou aquele que está chegando. Então, esse é o significado da palavra advento. Mas ela foi utilizada durante algum tempo, alguns anos, né, de algumas formas. Por exemplo, na Roma Antiga, a palavra advento era utilizada para descrever a primeira visita do imperador ou de um oficial que tinha subido num cargo. Então, a primeira visita que esse imperador fazia ao povo era chamada por exemplo, como Advento. Também no Império Romano, no final do século III, o Advento servia como uma cerimônia. Era uma cerimônia também quando o imperador ia visitar a cidade ou o governador, por exemplo, o Pôncio Pilatos. Toda vez que eles iam visitar a cidade, toda vez que eles iam estar no meio do povo, era feita uma cerimônia, e essa cerimônia também tinha o nome de Advento. Em Corinto, até hoje, tem uma moeda cunhada, né, fabricada, como lembrança do Adventus Augusti, tá, para celebrar o imperador Constantino, que foi feito imperador em 306, no ano de 306. Então, o Adventus Imperial, que é essa celebração, como é que ela acontecia? Toda vez que o imperador ou o imperador chegava vitorioso de uma guerra, de uma conquista, quando ele entrava na cidade, era feita essa cerimônia, onde a cidade era toda enfeitada, era toda ornamentada, e tinha uma procissão, onde as pessoas iam lá saudar, né, o imperador. Então a cidade era decorada e tinha uma procissão pública, né, das pessoas para saudar o imperador. E isso nos faz lembrar, né, não sei se fez lembrar vocês também, mas isso nos faz lembrar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Abram comigo, por favor, suas Bíblias em Mateus capítulo 21. Mateus 21, versos de 1 a 11. Mateus 21, versos de 1 a 11 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a, trazendo-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei-lhe à filha de Sião: Eis aí te vem teu rei, humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carne. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, essa parte aqui é bastante interessante, a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, se vocês separarem aqui, quando Jesus, né, faz essa entrada triunfal em Jerusalém, nós podemos dizer que foi essa celebração feita, né,
as pessoas fazendo, ali a multidão fazendo essa celebração, foi um advento. A gente encontra bem aqui a tradução da palavra advento nessa cerimônia. E é interessante que essa entrada triunfal, essa cerimônia que fizeram, Hosana nas maiores alturas, esse advento era feito só para o imperador e só para o governador. E acabou sendo feito para quem? Para Jesus. E o governador, quando entrava, o imperador, quando entrava num cavalo, quando ele vencia alguma guerra, alguma conquista, entrava todo imponente no cavalo para ser celebrado o advento. Mas Jesus, ele entrou humilde, numa jumentinha, e foi celebrado também. Então, colocando ali, confrontando ali o Império Romano. Então, essa era uma cerimônia que também foi chamada de advento. O advento, no entanto, com relação à religião, ele tem uma origem profana. O advento ele era utilizado para quando, uma vez por ano, a divindade que era adorada na cidade, ela vinha para se fazer presente no meio do povo. Então a estátua ali, a estátua que estava sendo adorada, representando aquele Deus, o advento significava que aquela divindade estava no meio do povo e vinha visitar aqueles que o adoravam. E nas obras cristãs, então, dos primeiros séculos, principalmente a Vulgata ali, ela então trouxe o advento como para ser então a encarnação, para significar, simbolizar a encarnação de Cristo e a sua volta gloriosa. E aí então o advento ele é ressignificado, ao invés de traduzir as divindades que estavam ali no meio do seu povo, para traduzir então o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. E daí então o advento passa a ser ressignificado. O advento também pode ser utilizado como parousia, que é um termo escatológico, para simbolizar justamente a volta de Cristo. Infelizmente, hoje, o advento está perdendo também um pouco o seu significado. Hoje, algumas igrejas traduzem o advento somente com aquele período que antecede o Natal. Então, eles estão empobrecendo essa cultura cristã do advento, que e diminuindo de forma expressiva justamente aquela que é a esperança cristã. É a nossa esperança quanto à volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Esse é o real sentido do advento. Então, o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje é quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar. Já pensaram sobre isso? Abram suas Bíblias comigo, por favor, também lá no livro de Mateus, novamente. Vamos ler o capítulo 24, os versos 36 a 44. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Então, para a gente falar um pouquinho sobre o advento, quando Cristo voltar. Vocês já se perguntaram sobre isso? Quando Cristo voltar? Será que nós ainda permanecemos convictos de que Ele um dia voltará? O que vocês acham? Vocês acham que a igreja ainda está convicta de que Cristo um dia voltará? Como é que, quando a gente fala sobre a volta de Cristo, como que nós, enquanto cristãos e como igreja,
individuais, como indivíduo, como cristãos, como igreja, estamos praticando essa espera? Será que a gente está praticando mesmo essa espera, esse advento, essa espera da volta triunfal do nosso Senhor Jesus? E mais ainda, como é que você imagina como é que vai ser esse dia? Já se perguntaram sobre isso? Como vocês imaginam que vai ser esse dia quando Jesus voltar? Quanto tempo será que a gente não para pensar sobre isso? Que a gente não imagina sobre isso, né? Que sentimentos, quando você imagina a volta de Cristo, quando você se põe a pensar sobre a volta de Cristo, que sentimento isso traz para você? Qual sentimento isso te desperta? Poxa, Jesus vai voltar, fim do mundo, aquela coisa toda, vai arrebatar a sua igreja. Que sentimento que você carrega aí dentro quando você pensa sobre isso? Os últimos dias têm sido férteis para quem gosta sobre o tema da volta de Jesus. Tem sido bastante fértil. Tremores de terra, terremoto, guerras, ataques terroristas, desastres ambientais, por aí vai. Tudo isso desperta a curiosidade das pessoas, desperta o imaginário das pessoas. O próprio ser humano, a gente vê aí tantas reportagens, praticamente perdendo o seu rumo, falta de amor, egoísmo, ódio, violência, o abandono dos valores morais e da fé cristã. Quando a gente se depara com tudo isso, então nossa mente começa a devagar, E aí vem aquelas frases clássicas, que eu acho que todo mundo já ouviu, e se não ouviu já deve ter falado também, é o fim dos tempos mesmo, que está se deparando, tremor, guerra, não sei o quê. Mas é o fim dos tempos mesmo, Jesus está voltando, mas com certeza. Tem até um pastor aí na mídia que fala, olha, pelo que a gente está ouvindo falar, se Jesus não só está voltando, mas já deve ter saído de lá, já está no meio do caminho, já. Então, quando a gente ouve falar sobre isso, vem essas frases, Está escrito lá no livro de Apocalipse, erra até o livro, pessoa? Erra até o livro, está escrito lá no livro de Apocalipse, guerras e rumores de guerra, terremotos, dizendo que o amor de muitos esfriaria, está lá escrito na Bíblia, e não é que isso está acontecendo mesmo? É o fim dos tempos, meu filho, é o fim dos tempos, e aí o povo começa a ficar alvoroçado com isso, E aí vem essas frases mais clássicas. Eu quero que vocês abram comigo agora, também novamente no livro de Mateus, ainda no capítulo 24. Vamos voltar um pouquinho. Eu quero ver os versos 3 a 14 com vocês. Mateus 24, versos 3 a 14. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, aqueles que falam que isso está em Apocalipse, não está, tá? Está aqui no livro de Mateus. Guerras, rumores de guerras, e isso não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Quantos cristãos já não foram mortos depois da morte e ressurreição de Cristo? Nós falamos isso na nossa aula sobre a Reforma Protestante. Como eles eram perseguidos, como eles eram
mortos, né, de forma cruel, de forma absolutamente devassa, né, como os cristãos foram perseguidos, como eles foram mortos, né, como eles foram martirizados. Então, os cristãos foram mortos logo depois da ressurreição de Cristo, nos primeiros séculos, foram perseguidos, foram mortos, não tinham um minuto de paz. Não é isso? Até o ano de 314, quando o cristianismo foi feito religião oficial. E guerras, então? Quantas guerras nós já não tivemos depois da ressurreição de Cristo, né? A unificação da Alemanha, quando caiu o Muro de Berlim, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, Guerra Civil Americana, vários tipos de guerra. Depois que Cristo ressuscitou, quantas guerras nós já não tivemos? Guerra Fria, né? Enfim, vários tipos de guerra nós já tivemos. Então hoje a gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, estamos vendo aí a guerra de Jerusalém, mas quantas antes dessa já não vieram? Né? Obrigado. Quantas dessas... Quantas dessas antes já não vieram? E quantas pandemias, as pandemias e epidemias? A gripe, só para falar de duas, a gripe espanhola, por exemplo, em 1918, matou mais de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Aí você fala, poxa, 50 milhões de pessoas, mas e a Covid? Só para traçar um paralelo. Sabe quantas pessoas a Covid matou? Até maio, segundo a OMS, até maio desse ano, 2023, a Covid matou 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas e foi tudo isso que aconteceu. Imagina 50 milhões de pessoas. Para vocês verem como a gripe espanhola ainda foi pior do que a Covid. Então, tudo isso sempre teve. Guerra, rumores de guerra, terremotos então. Quantos terremotos nós não tivemos que matam milhões, milhares de pessoas? Terremotos, só no século XXI dá para falar de dois principais, que foi o terremoto do Japão, em 2011, que todo mundo lembra, aquele tsunami, e tem um da Indonésia, que foi ainda pior, em 2004. No terremoto da Indonésia fez surgir um tsunami que atingiu 14 países da Ásia e do leste da África. Ao todo, cerca de 230 mil pessoas morreram ou ficaram desaparecidas e 1.700.000 pessoas ficaram desabrigadas. Então, imagina, terremotos sempre tivemos, guerras sempre tivemos, doenças sempre tivemos, não é? Quantas delas já não tivemos? Claro, a guerra de hoje, vou falar assim, mas a guerra de hoje é muito pior. É pior porque a gente está vendo. Pergunta dos nossos avós, bisavós que passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, se talvez lá não tinha sido muito pior. Para quem passou por esses terremotos, para quem passou pela gripe espanhola, se não foi muito pior do que na Covid, imagina a medicina naquela época ainda, né? Para ajudar, não era tão avançada como é hoje. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que o princípio das dores não é agora. O princípio das dores já começou desde quando Cristo ressuscitou. Desde a ressurreição de Cristo, o princípio das dores já começaram. Terremotos sempre teve, epidemia, doenças sempre tiveram, guerras sempre tiveram. Então não é porque nós estamos vivendo isso hoje que o princípio das dores já começou, não. O princípio das dores já começou faz muitos e muitos milênios. Ao menos 2.000 anos. Não é? Então, quando a gente vê tudo isso, é claro, né, que a gente tenta, nossa, mas Cristo está voltando. Certamente Ele voltará. Mas não podemos ficar tentando marcar datas. Quantas pessoas já tentaram marcar data, tentaram adivinhar? Não tem como adivinhar. Se o homem soubesse quando o ladrão ia entrar na sua casa, ele guardaria a sua casa, mas ele não sabe. Então, quando acontecem essas coisas, sempre surgem os fatalistas. Não, mas Jesus está voltando. Claro que ele está voltando. Mas é o princípio das dores. Já começou lá de trás, desde quando ele ressuscitou. Sempre teve tudo isso que estamos vendo hoje. Então, a verdade é que ninguém sabe como realmente vai ser. Nem como e nem quando. Né? Sempre não temos roteiros, não temos dicas. Não tem como saber. Amém? E com isso, a gente precisa então mudar o foco. Ao invés da gente ficar se perguntando como e quando vai ser a volta de Cristo,
Por que a gente não começa a perguntar como eu espero que seja esse dia? Como eu estou esperando esse dia? Em vez de tentar adivinhar quando vai ser, por que eu me pergunto como eu espero que seja? E aí, claro, a gente tem duas possibilidades, eu pelo menos encontrei duas possibilidades de resposta. Quando você pensa em como você espera que seja esse dia, talvez a gente voltando um pouco nas perguntas que eu fiz inicialmente, talvez vocês sentiram isso também. Existem dois tipos de respostas possíveis, tá? Como eu espero que seja esse dia? Primeiro, pode ser traduzido como medo, terror e desespero. Então, às vezes as pessoas quando pensam sobre a volta de Cristo, sobre o fim do mundo, elas pensam com medo, com angústia e com desespero. Pregações, e são, hoje em dia, muito menos, quando tem esse tipo de pregação, as raras pregações que temos sobre a volta de Jesus, elas são sempre carregadas de ameaça e terror, não é isso? Aquelas famosas frases, todos os erros vão ser revelados, os pecados serão colocados na balança, não é? O pregador tenta assustar a gente, assustar o cristão, o livro será aberto, será que seu nome vai estar escrito lá dentro? Você tem certeza disso, que seu nome vai estar escrito lá dentro? Então esse tipo de pregação, ela acontece bastante quando se fala sobre a volta de Jesus. Juízo, condenação, inferno, são palavras repetidas nesses tipos de sermões. E até com certo prazer, pelo pregador, de estar causando esse temor nas pessoas. Frases clássicas sempre surgem nesses assuntos, como a marca da besta, o anticristo, a batalha do Armagedon. Quem nunca ouviu falar sobre esses temas, Aliás, a marca da besta, já pensaram sobre isso, sobre a marca da besta? Todo mundo já pensou, é um chip que vai ser colocado na mão, no pulso, é um chip que vai ser colocado na testa. Quantas especulações já não tiveram? Vamos lá ver então onde fala sobre isso, Apocalipse, capítulo 13, versos 16 a 18. Apocalipse 13, versos 16 a 18, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então esse é um texto que fala, por exemplo, sobre a marca da besta. E muitos já especularam sobre qual vai ser a marca da besta. Esse chip, não sei o que e tal. Mas eu tenho uma teoria, na verdade eu não. A Magda, a minha esposa, ela tem uma teoria e eu gosto muito. Eu é obrigado a aceitar, mas eu gosto muito sobre essa teoria também. A Magda, segundo ela, a marca da besta já está aí. Muitos se deixaram levar por ela, não todos, mas muitos já se deixaram levar por essa marca. Que é esse carinha aqui, o celular. Poderia facilmente se passar pela marca da besta. Pare e pensa, tem chip, está sempre em nossa mão e a nossa cabeça está sempre olhando para ele. Não é? Quanto tempo das nossas vidas esse carinha não leva da gente? E olha como ele é democrático. Os grandes e os pequenos. Todo mundo tem celular. Crianças, 3, 4 anos de idade. Antigamente a babá eletrônica, criança chorava no quarto, a mãe ia ver o que estava acontecendo. Dava de mamar, dava fralda, contava uma historinha. Hoje em dia, chorou, a babá eletrônica agora é o celular. Pega o celular, o tablet, leva para a criança e bota para assistir, ponto. Para de chorar na hora. Não é isso? Então, crianças também, grandes e pequenas. As crianças já estão usando celular, tablet, um monte de coisa. Pobres e ricos. Tem gente que tem celular melhor, tem gente que tem celular pior, tem pessoas que ainda não tem, mas a grande maioria, maçante, esmagadora, tem. Seja pobre, seja rico, seja patrão, seja empregado, escravo, livre, todo mundo tem celular. Olha que teoria interessante. Compras.
Hoje em dia, quantas cédulas de dinheiro você tem na sua carteira? Basicamente não se vê mais nota em papel moeda, né? Não tem mais. E os cartões, até os cartões estão desaparecendo agora. Os meus, por exemplo, já ficam no celular. Não tem mais cartão físico, é cartão digital. Você vai lá, encosta o celular na maquininha, tá pago. Cartão está onde também? No celular. Não. Quantas vezes você, ao invés de ir na loja, você compra pelo celular? Paga conta pelo celular. Faz transações comerciais pelo celular. Vende pelo celular. Ah, eu quero me desfazer de um flocão porque eu comprei um novo. Vende pelo celular, em algum lugar. Então, compra, vende. Tudo que você faz é o celular. Não bate direitinho com o que a gente acabou de ler em Apocalipse? E quanto tempo esse carinha tem roubado da gente? Rolando tela para cima. Você senta ali, ó, no sofá e fica rolando. Enquanto você não estiver rolando a tela, tem conteúdo para você consumir. Ser dos mais diversos, dos mais variados. Né? Toda vez que você senta ali, enquanto você estiver rolando a tela, sempre vai ter conteúdo para você consumir sobre o celular. Então, enquanto isso, enquanto a gente está aí no celular, os livros ficam lá, cada vez mais empoeirados, os livros servindo como alimento farto para as traças, porque ninguém mais lê. Nossa, esqueceu o celular em casa, meu Deus, parece que faltou um membro do corpo. Volta de onde estiver para buscar o celular. Ninguém hoje mais vive sem celular. Não é assim? Infelizmente, não é assim. A nossa vida está ficando presa dentro do celular. Do celular, do computador, de tudo que é digital. Tudo que você quer fazer, tudo que você precisa, você não consegue ir daqui na esquina sem ligar um Waze. Eu sou um deles. Sou péssimo. E olha que eu sou da época que ainda tinha aqueles mapas guardados no porta-luva do carro. Eu aprendi a usar aquilo lá. Quando eu aprendi a dirigir, não tinha Waze. Eu usava aquilo lá. Mas hoje em dia, com a modernidade... Mas para e pensa, não é interessante essa teoria? Eu acho absolutamente interessante. Enquanto a gente fica tão preocupado que vai ser um chip que vai estar na mão, que vai estar na testa. Ah, mas é na mão direita. A maioria das pessoas são destras. Eu estou salvo, só estou em outro. Mas, se você parar para pensar, é uma teoria bastante interessante. Será que a gente já não fomos pegos por isso? Como é que... Será que a nossa vida já não está refém do celular, das redes sociais? Por isso que de vez em quando, de tempos em tempos, e eu aconselho também que vocês façam, eu desinstalo todas as redes sociais do meu celular. Facebook, Instagram, bom, TikTok eu não tenho. Mas desinstalo, não apago a conta, mas desinstalo. E fico 6 meses, 8 meses. Fico lá só com o WhatsApp para manter o contato com as pessoas, mas apago. Deleto todos os aplicativos. Às vezes é legal você mostrar quem é que manda em quem. Né? Às vezes é bom, traz bastante modernidade, traz bastante facilidade, sim, mas o quanto isso tem consumido do seu tempo? Quanto tempo você fica no celular, quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você fica no celular e quanto tempo você está trabalhando? Quanto tempo você fica no celular e quanto tempo você dá atenção para a sua família? Brinca com seus filhos, sai com as pessoas, olha no olho, tete a tete, conversa, troca ideia, vai no parque, brinca, se diverte, mantém relações sociais com as pessoas, não atrás de uma tela, mas pessoalmente. Então, de tempos em tempos, faça isso, não permita que o celular se torne uma besta na sua vida. E você se torne um besta, dependente do celular. Então, de tempos em tempos, faça isso. Mantenha contato com as pessoas. Né? É uma teoria interessante, ninguém nunca provou nada sobre isso, mas por que não pensar dessa forma? Então, outros ainda ficam obcecados, quando falam sobre a volta de Cristo. E o bug do milênio. Quem não lembra do bug do milênio? A passagem de 99 para o ano de 2000. A revolução das máquinas, meu Deus, o computador vai dominar o mundo, aquela coisa toda. O mundo vai acabar em 2002. Aquelas profecias, 2000 chegará, 99 chegará, mas de 2000 não passará. Lembra? As pessoas ficam obcecadas por esse tema. Então, essa é uma primeira possibilidade. Como é que você se sente em relação à volta de Cristo quando se fala de fim de mundo? Medo, terror, espanto? Mas existe uma segunda resposta, que é
justamente a que eu mais prefiro, né? Que eu prefiro, a segunda resposta possível para esse sentimento, né? Que essa volta de Cristo nos causa é alegria e paz. Nossa, mas alegria e paz? Ao fim do mundo, Jesus está voltando, sim. Alegria e paz. É assim que nós deveríamos nos sentir em relação à volta de Cristo. Jesus falou lá em João, capítulo 14, versos 1 e 3. Abra comigo, João. Diz assim então a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, para que o medo? Para que o terror? Para que o desespero? Se Jesus, quando ressuscitou, falou: olha, eu estou indo para a casa do meu Pai preparar lugar para vocês. Vocês acham que Jesus está num lugar ruim? Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. É para isso que eu estou indo para lá. Para preparar lugar. E se não fosse assim, eu não teria dito isso. Então, para que o medo? Para que o terror? Para que o desespero? Então, quando você pensa na volta de Cristo enquanto cristão, isso tem que trazer alegria, isso tem que trazer paz, isso tem que trazer conforto, tem que trazer consolo. Tem que imaginar então a seguinte cena. É muito estranho, mas tem que imaginar. O pai, você pai, né, vai viajar no trabalho. O pai vai viajar no trabalho, olha para os filhos e fala assim: ó, o pai vai viajar e vai ficar um longo tempo fora de casa. Vai ficar muito, muito tempo fora de casa, mas eu quero que vocês fiquem bem, porque eu vou voltar. Eu vou ficar muito tempo fora, mas um dia eu vou voltar. Então eu quero que vocês fiquem bem e fiquem tranquilos, que vocês convivam entre si, que os irmãos convivam bem, que vocês se deem bem, que vocês cuidem da minha casa, né? Que vocês ajam como irmãos em amor, em respeito, em fraternidade, em empatia, em comunhão. O pai vai, mas o pai volta. Então fiquem bem e cuidem de tudo enquanto eu não estiver aqui. Ok. E o pai vai viajar. E aí passa lá 1 ano, 2 anos e nada do pai voltar. E aí imagina como seria se os filhos começassem a pensar da seguinte forma: ai, nossa, papai foi viajar já faz 2 anos, ele já logo deve estar voltando. Né? 2 anos já deve estar voltando, deve estar para voltar já. Ai, que medo. Poxa, que medo? Estou assustado. Já pensou se o papai volta? Ai, é seu pai, rapaz. Não, estou assustado. Ele pode voltar a qualquer momento. Tá bom. Né? Ou então o filho fala assim: ai, 2 anos já, né? Espero que o papai não volte agora. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda, que se eu fizer, o papai me ia deixar. Então tomara que ele espere um pouquinho mais para voltar. Tem tanta coisa para fazer. Estranho, né? Não quer que seu pai volte, porque você tem coisa para fazer. É seu pai. Não é estranho? Imagina você com um filho, seu pai vai viajar, e você fala: espero que o papai demore para voltar. Ou então: pensou se o papai volta? Meu Deus, que medo que eu tenho do meu pai. Ou ainda, né, o papai foi viajar 2, 3 anos, e ao invés de lembrar ou ter medo, você simplesmente esquece. Não vamos falar sobre esse assunto. O papai foi, provavelmente não volta mais. Estranho, parece estranho quando você pensa na figura de um pai, na figura de uma mãe, por exemplo, de viajar, deixando seus filhos fora, e os filhos têm esse tipo de pensamento. Não é estranho? Parece loucura, mas é assim que a maioria, infelizmente, pensa quando se fala da volta de Jesus. O pai foi viajar, mas um dia ele volta. Em vez de você ter medo, em vez de você ficar assustado, ao invés de você desejar que ele não volte porque você tem muita coisa para fazer, você deveria ficar feliz, seu pai está voltando. Amém? Isso não deveria te causar terror, te causar espanto. Mas infelizmente é assim que muitos agem. Mas a gente tem, no meio de tudo isso, uma boa notícia. Que é aquele que realmente crê no nosso Senhor Jesus como seu Salvador, como Salvador de suas vidas, não precisa ter medo.
de fim de mundo, não precisa ter medo de marca da besta, não precisa ter medo se número 666, se a besta é quadrada, se a besta é redonda, não precisa ter medo de nada disso. Guerras, terremotos, violência, falta de amor, tudo isso que nos serve. Não precisa de ter medo de nada disso. Né? Ninguém pode tirar nada de nós. Ninguém pode tirar de nós, principalmente, a alegria da promessa de Cristo, de que Cristo nos fez. Ele voltará e levará os seus filhos consigo. Hein? Então a gente não precisa de ter medo de nada disso. Quando Cristo voltar, Ele vai voltar sim, mas para levar a gente com Ele. Aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. O autor do texto de Hebreus, no capítulo 10, versos 12 a 18, nos diz exatamente isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então Cristo, Ele foi o sacrifício vivo e definitivo, e que traz justamente a salvação para todos os que neles creem. Isto é mais do que o suficiente, ou deveria ser pelo menos, mais do que o suficiente, para justamente não termos medo. A palavra de Deus está carregada de promessas, das promessas de Deus para as nossas vidas. Basta confiarmos. Amém? Então, quando se fala de advento, o advento tem que trazer alegria para a gente. Não só pela morte e ressurreição de Cristo, mas pela promessa que Ele nos fez de um dia voltar. E a volta de Cristo no advento não deveria nos ser como terror, como medo, mas como prazer, como esperança. O mundo pode desabar, a terra tremer, mas os filhos de Deus não se atemorizam, pois o Pai prometeu: passareis por aflições. Não foi isso que Ele falou? Que a gente realmente passaria por isso? Lá em João 16:33 diz isso, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, que a gente tenha a mesma certeza que teve o escritor de Hebreus. Lá no capítulo 4, ainda em Hebreus, abram novamente, capítulo 4, versos 14 a 16. Que tenhamos então a certeza que o escritor de Hebreus teve ao escrever o capítulo 4, versos 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Cristo, quando Jesus fala, eu venci o mundo, fique em paz, vai passar por aflição, mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Cristo está dizendo que Ele sabe pelo que nós passamos. Ele foi ser humano, Ele foi encarnado. Cristo passou por muitas coisas que a gente passa. Cristo se revestiu de humildade. Pensa, Ele se fez pobre,
vulnerável, assumiu as nossas limitações humanas, sofreu fadiga, dor, fome, chorou pela perda de um amigo, sentiu o duro golpe da traição, de um discípulo, angustiou-se face à possibilidade da cruz, a dor que aquela cruz lhe causaria, e por fim morreu a nossa morte. Então, se tem uma coisa que Cristo sabe, é como é ser humano. Cristo entende a nossa humanidade, Cristo entende as nossas limitações. Ai, Jesus, meu Deus, eu sou pecador, eu vou para o inferno. Não. Ele foi o nosso sumo sacerdote para perdão e remissão dos nossos pecados. Ele sabe como que é ser humano. Ele tem a nossa humanidade. Ele entende a nossa humanidade. A nossa dor, ele passou também. A perda de um amigo, de um pai, passou também. Mas a traição, passou pela traição de um amigo próximo. Ele foi traído. Mas a morte, passou pela morte. Mas a dor, passou pela dor. Eu estou sendo espancado. Passou pelo espancamento também. Foi torturado. Mas ele foi torturado também. Cristo entende a nossa humanidade. Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é ter medo. Nossa, Cristo sabe o que é ter medo? Sim. Você acha que ele suou sangue antes de ser preso porque ele estava feliz? Porque ele estava com prazer? Não. Ele suou sangue porque ele teve medo. Então Cristo também sabe como é ter medo. Então fica calmo, fica tranquilo. Não deixe que a volta de Cristo e tudo isso que está acontecendo no mundo te deixe apreensivo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Continuando. Então tal era esse sumo sacerdote que nos convida. Afirma então a carta de Hebreus ante tamanha solidariedade que Cristo teve com a nossa humanidade. Ressuscitado ao terceiro dia e tendo ascendido aos céus em um corpo transfigurado, há de voltar um dia. E agora tanto a sua aparência quanto a sua condição serão completamente diferentes. Virá com poder e grande glória, majestade com absoluta autoridade para julgar os vivos e os mortos e estabelecer em definitivo o reino de Deus, o reino de seu Pai, o reino do nosso Pai. E esse não terá fim. Basílio, o grande, o eminente pai da igreja, ele definiu o cristão da seguinte forma. Olha que interessante. Basílio, um dos pais da igreja, definiu o cristão como aquele que vive em estado permanente de espera, de vigia, a cada dia e a cada hora, sabendo que o Senhor vem. Essa espera, portanto, não deve paralisar-nos. Nossa, a gente tem que ficar esperando um pouco, sentado de braços cruzados. É assim que a gente tem que esperar a volta de Cristo? Não, A nossa espera deve ser dinâmica. Nós o esperamos em atitude de vigília, como aquelas virgens que estavam vigiando, Nós temos que esperá-lo em atitude de vigília, em oração e missão, que é justamente o coração do advento. O coração do advento é justamente essa missão. Falar justamente de Cristo, falar do que Cristo fez por nós. Então, não permitam que o medo, a angústia e o desespero tomem vocês quando a gente pensar sobre a volta de Cristo. E também não fique especulando, dando ouvido para o que essas pessoas falam. Nossa, guerra, rumores de guerra, não, Cristo está voltando, daqui a pouco ele está aí. E toda vez que alguém fala isso, meu Deus, Cristo está voltando, Jesus agora. Não, pergunta, se pergunta, em vez de você se perguntar quando, como, pergunta como eu estou, como eu vou esperar isso. E se isso de alguma forma te causa alguma tristeza, algum temor, lembra daquela historinha? Como é que você, enquanto filho, poderia ficar com medo do seu pai voltar de uma viagem, por exemplo? Como é que você ficaria com medo? Ao contrário, você deveria ficar com saudade do seu pai, vontade de tê-lo de volta. Então sempre pensa, quando você pensa sobre o advento, permita que bons pensamentos te revistam.
Sendo você filho de Deus, filha de Deus, tendo você acreditado que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, tendo você professado a sua fé e falando em alto, claro e bom tom que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você não tem por que temer. Armagedon, guerra, não tem por que temer. Cristo foi nos preparar um lugar e um dia ele voltará para levar a sua igreja. E outro ponto, nunca pense, será que Jesus vai voltar? Porque 2023 e ele não voltou ainda com tanta coisa que está acontecendo, às vezes, será que ele vai voltar? Será que é realmente assim? E às vezes a gente deixa esse pensamento nos levar. Ou a gente simplesmente esquece que Jesus prometeu que voltaria. E não se fala mais nisso. E aí o advento, como a gente começou o nosso estudo, né? O advento vira só aquele período que antecede o Natal, os preparativos da festa do Natal, o nascimento de Cristo. Aí a gente celebra o nascimento de Cristo e esquece que um dia ele vai voltar. Então não permita também que esses pensamentos tomem conta de você. Pense sempre sobre isso. E não permita que esses pensamentos te aterrorizem, mas que esses pensamentos te tragam paz, te tragam tranquilidade, te tragam sossego. Um dia tudo isso vai acabar. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. Não vai ter mais nada que possa me abalar. Porque um dia eu vou estar na glória eterna com o nosso Deus. Amém? Hosana nas maiores alturas. Que bom, o nosso Cristo um dia vai voltar. E Ele vai voltar. Amém? O nosso Cristo vem. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graça, Deus. Te damos graça por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Santo Deus e eterno Rei, não nos permita, meu Pai, indesejarmos a sua volta. Que ao pensarmos, Paizinho querido, no advento, que ao pensarmos, Pai querido, sobre a sua volta, sobre o fim de mundo, que isso não nos cause temor, nem desespero, nem angústia, mas que isso traga paz ao nosso coração, pois somos seus filhos amados, e sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado lugar. Pai querido, não nos permita que esse mundo nos traga distrações tais que esqueçamos, meu Pai, que o Senhor um dia vai voltar, que o Senhor prometeu e um dia vai voltar. Que não nos permitamos, meu Pai, como o mundo tem feito, ficar explorando, ficar causando medo e temor nas pessoas com frases de efeito, dizendo que o Senhor vai voltar e vai julgar, que possamos passar calma e tranquilidade, pois aquele que tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, não precisa temer, porque o Senhor sim voltará, mas para resgatar a sua igreja. E que esse sentimento, meu Pai, possa estar dentro dos nossos corações, dentro do coração da sua igreja. Que ao invés de nos perguntarmos quando vai ser, como as pessoas normalmente fazem, que possamos, meu Pai, sempre estar vigilantes, sabendo que um dia vai ser, mas que possamos nos sentir bem com isso. E toda vez que isso nos causar algum desespero, alguma angústia, que possamos parar, pensar e acalmar o nosso coração. Porque sabemos, meu Pai, que o nosso lugar não é aqui. O nosso tesouro não está aqui. Essa vida é passageira. Tudo que temos, meu Pai, é passageiro. As traças podem comer, o tempo pode levar. Mas o tesouro que estamos ajuntando nos céus, esse ninguém pode nos tirar. Então, Paizinho querido, que possamos, meu Pai, ter novas atitudes, ter novos pensamentos, e que possamos, Paizinho querido, estar sempre conectados com Ti, ajuntando, meu Pai, tesouros nos céus. Que nada do que tem nesse mundo, meu Pai, possa nos causar distrações.
Que possamos dedicar, meu Pai, mais tempo a Ti, mais tempo para falar contigo em orações, para ler a Sua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabendo, meu Pai, tendo a certeza que o Senhor já morreu a nossa morte, por amor, por graça, por misericórdia, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados, lavados, remidos dos nossos pecados pelo precioso sangue do Cordeiro, que hoje está nos céus, nos preparando o lugar. Morreu como Cordeiro, mas voltará como leão para buscar a sua igreja. E que isso lhe seja imputado como graça, como salvação, como alegria e como paz. É assim que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus estamos perdoados. É assim que nós oramos. Amém.